E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o algoritmo de Euclides, né? Para maior divisor comum. E aqui a gente estava falando que especificamente nessa parte, né? A gente tem o algoritmo dele, a explicação, né? Em um manuscrito, né? Uma cópia da cópia dos originais do Euclides, né? E aqui, por exemplo, é o mais antigo. É um papiro, né? Ornitorrincus. Isso aqui é muito usado, por exemplo, na parte bíblica, né? De crítica textual, que é de você analisar textos antigos e comparar eles. Que normalmente os textos mais antigos eles eram escritos em papiro, né? Esse Ornitorrincus eu conheço muito bem, que normalmente, se eu não me engano, é relacionado a Egito, né? Uma citação específica de um lugar do Egito, né? Então, na parte bíblica também tem muito essa coisa de dos manuscritos mais antigos terem. Manuscritos não, dos textos mais antigos serem guardados em ornitorrincos, né? E aquela naquela que eu tinha mostrado, a proposição 2 começa aqui, né? Então, dentro daqui ela começa onde está com a parte roxa. Então ela começa aqui, ó. E termina aqui, nesse Daxai ali. Escrito Daxai ali, né? Enfim, e aqui é a imagem original do algoritmo. Então você tem ali o valor de B e A. Você quer entender geometricamente o maior divisor comum entre eles, né? De uma forma mais geométrica, talvez. Mas mostrando isso daqui fica diferente, né? Se a gente voltar aqui, é diferente. Que eles colocaram ali de outra forma. Mas o original aqui, pelo menos, nesse manuscrito aqui, é dessa forma aqui. E a gente vai ver agora, antes da gente entrar mais a fundo como o algoritmo funciona e ver ele em outras linguagens de programação, a gente vai ler esse artigo da História Matemática, né, por Geoffrey Chalice, em 94, que fala sobre a história desse algoritmo e sobre a análise dele ao longo do tempo. E isso aqui é importante porque não existe só o algoritmo de Euclides, mas várias formas diferentes, né, várias formas estendidas e melhores desse algoritmo. E a gente vai ver ela mais pra frente. Então, ele vai citar nesse artigo, por exemplo, o Eratóstenes, né, que relacionado à lista de números primos, que é importante para a questão relacionada a esse algoritmo específico pelos números primos, né? Então ele cita. Estou mostrando algumas citações de uma forma mais prática. Aí, por exemplo, aqui no Assassin's Creed, né? Na biblioteca de Alexandria, a geometria de Eratóstenes, né? E aí mostra aí ele comparando o ângulo e relacionando a distância entre duas cidades, né? Para ver o cálculo relacionado ao diâmetro da Terra, né? Enfim, bem legal. Então aí tá a famosa lista de números primos, né? Obviamente a lista aumentou agora, né? Hoje em dia tá no nível maior. E o número primo é um número que não é dividido por si mesmo ou por 1. Então é bem simples. Então 2, 11, 21, enfim. E assim ostensivamente. E uma parte em algoritmos de fatoração, o objetivo, né, é especificamente achar os dois números primos que foram usados para fazer uma chave privada, né? Então é muito importante na faturação essa questão. E é isso que o algoritmo de short quer fazer, de certa forma. Ele vai citar também no artigo Leonardo Fibonacci, né? No livro dele Liber Abate, que é um livro que introduziu a parte matemática padrão de hoje em dia, tirando aquela parte grega lá na notação, né? Mudou totalmente a notação. E aqui é um manuscrito, né? Do Liber Abate, de 1228, enfim. E ele fala nesse artigo do Chalice, Fibonacci observou, né, ele determinou, né, se o número n é primo, então pode ser dividido pelos inteiros menores ou iguais à raiz quadrada dele. E aqui, na parte verde está falando que aqui meramente
dizendo que os resultados implicam, né, uma complexidade aí no teste da primaridade, né? Então, essa questão que ele vai citando antes de falar sobre o algoritmo de Euclides em si, sobre as primeiras pessoas que analisaram ele, sobre algumas coisas que foram importantes no desenvolvimento ao longo de coisas que são relacionadas a números primos e, nesse caso, a gente conhece o sequenciamento de Fibonacci, por exemplo, que é bem famoso. E aí ele vai citar Gabriel Lamé, que vai ser provavelmente o primeiro moderno, né? Matemático moderno que vai analisar o algoritmo de Euclides e publicar assim de uma forma mais estrutural uma análise dele, né? E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo.